E, gente, nós continuamos nesse último bloco repercutindo um pouco mais, falando um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, né? Nós dissemos que vai acontecer uma caminhada na manhã deste sábado aqui em Linhares e a gente recebe agora o médico de saúde mental aqui do município, o Dr. Samuel Rodrigues, para falar um pouquinho, né, sobre o trabalho que foi feito ao longo desse mês e o trabalho que vem sendo feito ao longo de todo o ano com relação à prevenção ao suicídio. Tudo bem, Dr. Samuel? Boa noite. Tudo bem, é um prazer poder estar com vocês, com o povo de casa, população que nós queremos ver bem orientada e lutando pela vida. Pois é, o suicídio que sempre assim foi algo, é um tema difícil de lidar, de falar sobre isso, mas é algo que precisa ser enfrentado porque a gente tem dados alarmantes com relação a isso. Sem dúvida. Algo que sempre existiu, mas conforme a mudança da perspectiva de vida da própria humanidade, nesse tempo em que se fala que a doença mental é a principal ameaça à vida nesse tempo, o suicídio é algo alarmante, porque tem aumentado dia após dia e a gente percebe que é algo muito subjetivo. Não dá para você mensurar com outros mecanismos que outras coisas a gente pode fazer. Está dentro daquele mistério do ser humano, né? Cada um vai ter a sua peculiaridade, como isso gera o sofrimento psíquico, como é que ele lida com esse sofrimento, a maneira de ele enfrentar, ter uma resiliência. Cada um tem a sua dimensão, a sua capacidade de administrar isso. E a gente tem sinais que vão indicar, mas geralmente a população de modo geral e até profissionais não estão bem orientados e preparados para identificar esses sinais. Isso que eu ia perguntar, doutor Samuel, a gente percebe assim que a pessoa quando chega a pôr fim à própria vida, ela já vem de um quadro bastante debilitado, às vezes de depressão e problemas emocionais, né? Geralmente sim, é um resultado, um contínuo crescente de algumas coisas. Pode, claro, eventualmente pode acontecer de modo mais súbito, mas o que acontece é que as pessoas vão dando sinais. Há um estudo feito pela OMS, que ultimamente divulgou, ajudou muito a entender esse diagrama aí, esse panorama do suicídio. Os transtornos de humor, quadros de depressão, especialmente quadros de depressões graves, severas, têm sido um dos principais fatores. Chegando a perto de 35% dos casos de suicídio, a pessoa já tinha um transtorno de humor não tratado ou mal tratado. E a intensificação disso levou a perder a perspectiva de vida. E aí a coisa vai só se agravando, é um efeito cumulativo, né? Sim. Agora, como o senhor disse, as causas são inúmeras, ainda a ciência não tem um dado específico de que é essa ou aquela, pode ser um conjunto de fatores. Pode ser um conjunto, geralmente é um conjunto, mas é uma sequência. Esse estudo feito pela Organização Mundial de Saúde mostrou o transtorno de humor como principal, em torno de 35% dos casos de suicídio. Dependência química, em torno de 22% dos casos. Olha aí, a pessoa que suicida tem. Depois vem outros transtornos de ansiedade, casos de transtornos psicóticos como a esquizofrenia, a pessoa num quadro de delírio, de alucinação, também comete suicídio. Ou seja, a pessoa já nasce com uma predisposição e ela precisa ser acompanhada. E os fatores estressantes do momento, porque às vezes ele tem uma predisposição, tem um quadro de base que já perturba as suas propriedades mentais e acontece um evento estressante. Às vezes até um estresse, uma fadiga, uma mudança de um ciclo de vida, um divórcio, a morte de um cônjuge, a perda de um status social. Acaba desencadeando um desemprego, um sofrimento que vai gerar, pode desencadear. É algo bastante complexo, né, doutor? Não dá para se trabalhar de maneira tão simples, né? Não, é a vida, né? A vida é complexa e geralmente a gente tem que ter cuidado. Assim, a gente alerta sempre para a gente considerar sempre quando alguém emite algum sinal. Alguém está emitindo algum sinal que preocupou, quando fala sobre a vida de um modo mais com atitude de desprezo, quando a pessoa começa a comentar, falar sobre morte, como se fosse uma possibilidade, uma perspectiva no seu dia, já é um sinal de alerta. Olha aí, gente. Quando ele começa a dar sinais de que isso é uma possibilidade, quando ele começa a desprezar coisas que antes, até pouco tempo, isso era importante para ele, como um objeto de estimação que era tão importante, ele começa a desprezar ou transferir para outro. Um projeto importante que, de repente, abruptamente, ele começa a interromper e despreza aquele projeto. Sinais de alerta, como o isolamento.
Não quero falar sobre o assunto, falar sobre vida, mas eu estou ruminando e frequentemente trazendo à tona conteúdos de morte. O senhor está dizendo então que são inúmeros sinais que a família, um membro da família ali mais atento vai perceber alguma diferença, né? E tanto a família, os amigos, o grupo de convívio, uma abordagem talvez em uma consulta médica ou psicológica, o profissional consegue identificar melhor isso. E assim, há um roteiro de intensificação até chegar a um ato. A gente considera sempre que o comportamento suicida, ele começa com rumores, às vezes bem simples, com esses sinais que são emitidos. Chega um momento que a pessoa começa a fazer com certa frequência a chamada ideação suicida. Ele fala, ele pensa e emite pela palavra a intenção de suicidar. Depois, quando intensifica mais e não há um tratamento, ele começa com a fase do planejamento. Aí ele já está um pouco mais avançado. Depois ele começa a planejar. E um terceiro estágio, que pode ser o terminal, é do ato, que seria uma tentativa ou o ato consumado do suicídio. Então, se a gente consegue abordar uma pessoa nessa fase de ideação, muito mais fácil de dar. O fase do planejamento, você consegue fazer uma intervenção, geralmente o ato suicida. Como aqui na nossa estrutura do município, como vários municípios maiores ou micro-regiões, macro-regiões que concentra, a gente tem aqui os serviços que são oferecidos. Mas geralmente os casos mais graves, que não teve nenhum tratamento, a gente aborda na emergência do hospital, no pronto-socorro do hospital. A pessoa tem que ser internada. Que ele já chegou com um ato, uma tentativa, e quase sempre, ainda bem que mal sucedida, né? Que ele precisa de uma intervenção mais forte. Gente, é algo muito sério. Agora, doutor, as estatísticas mostram também um crescimento muito grande, tanto no público mais jovem, né, adolescentes até, pondo fim à própria vida, e também isso ocorrendo em cidades pequenas, né, coisa que era muito raro de ocorrer, né? A gente tem, em termos de números hoje, a gente precisa pensar neles porque nos faz pensar que a população está em sofrimento mental. Há uma média mundial em torno de 16%, 16 pessoas, 16 indivíduos em ato suicida a cada 100 mil habitantes por ano. É muito alto. Né? Muito alto no mundo. Nós, no Brasil, nós temos uma taxa bem menor. Desde o mais alto é lá, leste europeu, Lituânia, por exemplo, que tem 33%. Bom, 33 pessoas por 100 mil habitantes. É muito alto. 33 pessoas por 100 mil habitantes. E nós temos uma taxa bem menor, em torno de 4,9. Mas no Espírito Santo, a gente tem essa taxa em torno de 4 pessoas por 100 mil habitantes. Só que isso, considerando os nossos 4 milhões de habitantes, isso dá 160 pessoas por ano. É muita gente, né? 160 pessoas tirando a própria vida num ano. E a gente percebe que, recentemente, ficou em evidência a questão da terceira ponte em Vitória. Exato. Como um local muito procurado, por um efeito até mesmo de imitação, que algumas pessoas, num sofrimento, elas querem achar algum caminho. Ou usam um medicamento, um agrotóxico, ou lesão no próprio corpo, a violência autoprovocada, de alguma maneira. Mas a ponte tem sido um destaque. De 2000 até 2017, há números, embora há algumas possibilidades de não notificar esses casos, que o jornalismo, a publicidade não se faz sobre isso, mas há um número registrado de 441 mortes, ou 441 tentativas de suicídio. Envolvendo a terceira ponte de 2000 a 2017. Aliás, algumas providências até estão sendo tomadas, alambrados, para tentar evitar. É um número realmente absurdo, uma coisa, né, realmente um problema muito sério que a gente está enfrentando. Bom, então, neste sábado acontece essa caminhada, né, a partir das 8h30 da manhã, né, ali saindo da praça 22 de agosto, né, doutor? Isso. A nossa coordenação da nossa programa de saúde mental tem estado junto com o CVV, está organizando. Aliás, parabenizar o trabalho aí do pessoal do CAPS, o pessoal do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida. Você vê, faz um trabalho magnífico. Aliás, agora tem um número exclusivo, um número direto com eles, né? Isso. Que dão aquele suporte que é o 188. 188. Né? É nacional esse número. É nacional, funciona 24 horas por dia. Uma ligação gratuita, e é importante, né, que as pessoas me dizem, quem vai me atender do outro lado? A primeira coisa é pensar, tem alguém preparado para ouvir?
Esse alguém não tem todas as habilidades para dar todo o segmento, mas ele para dar um segmento ali, dentro do CVV. Mas dependendo da gravidade, a pessoa que vai ouvir do outro lado vai ser um ouvido qualificado para livrar do sofrimento e dar este segmento em escala. Orientar, vai procurar um profissional, ele vai direcionar as coisas. Olha, gente, que isso é muito importante. O fato de ter alguém para ouvir a hora do sofrimento, do clímax do sofrimento, já é a medida de proteção, de alívio. Pois é, você que nos acompanha aí, anote esse número, 188, é só ligar, né? De repente pedir ali uma orientação, uma ajuda, tem alguém preocupado com você que vai te ajudar, te dar uma orientação. Doutor, só para a gente finalizar, nós já dissemos, o senhor já disse, né? É algo muito complexo essa questão do suicídio, está muito ligado à questão do ser humano, que também é muito complexo, né? A nossa existência humana, ela é muito complexa. Nós já ouvimos até comentários, muita gente dizer, mas fulano tirou a própria vida por isso, por aquilo, foi falta de fé, falta disso, daquilo, né? E diversos argumentos, né? Agora, é difícil imaginar que alguém possa pôr fim à própria vida, assim, do nada, né? Por livre e espontânea vontade, quando, na verdade, a gente vê muita gente lutando pela vida, né? Então, no meio dessa complexidade, uma das coisas que a gente precisa aprender como população, de modo geral, primeiro, é constatar que isso é uma realidade entre nós, mesmo em cidades pequenas. Outra é aprender a ajudar de um modo adequado. Primeira coisa é não banalizar quando alguém diz que está pensando em morte. Não achar que é brincadeira. Ninguém pensa em morte por brincadeira. É resultado, é expressão de um sofrimento interno muito grande. É uma ameaça que está dentro da pessoa que ela não está dando conta de resolver. Então, quem está ouvindo, um amigo, um vizinho, um parente, percebeu alguém com pensamentos, com frases, ideias tipo, eu quero dormir, não quero acordar mais, eu desisti da vida, não tenho mais razão para viver. Ouviu algo assim? Se prontifique a ser um apoio naquele momento, sem julgamento, sem crítica. Por quê? A avaliação, se isso é falta de fé, é fraqueza, é covardia, isso não ajuda em nada no momento. Perceber que a pessoa está em sofrimento e ser simplesmente um bom ouvido, um apoio, e aí sim, eu não dou conta disso, eu preciso chamar alguém. Buscar, orientar a pessoa a procurar um profissional que tem um preparo para ajudar, que vai, por sua vez, fazer a orientação adequada. Muitas pessoas precisam de uma intervenção médica imediata, medicamentos de suporte. Como disse, o principal motivo é um transtorno, pelas estatísticas, um transtorno de humor. Naturalmente, pessoas que estão vivendo um transtorno e sem tratamento, ou com um tratamento inadequado. Então, precisa de um médico, de um psicólogo, precisa de alguém qualificado para ajudar. Para fazer essa intervenção. Nós vamos ainda continuar falando sobre esse assunto, né? O mês de setembro todo, aí nós vamos ter palestras e outros eventos ao longo desse mês de setembro, mas eu quero já agradecer aqui a presença do Dr. Samuel Rodrigues, né? Que é o médico de saúde mental do município de Linhares, que junto com vários órgãos, né, várias instituições aí da Prefeitura e também outras entidades estão participando neste mês especificamente desse trabalho, né, de prevenção e chamando a atenção da sociedade para esse tema tão importante, né? É o suicídio, que é algo real, não dá para fechar os olhos. Doutor Samuel, obrigado pela presença. Eu fico grato e aproveito para fazer até um apelo. Nós temos visto, o que é destaque nesse ano é um aumento da intensidade das situações que envolvem adolescentes. E nós entendemos que se a gente tiver uma boa orientação nas escolas, especialmente do ensino fundamental e médio, a gente pode evitar muitos casos. Então, a gente coloca à disposição como o Serviço de Saúde Mental do município, se alguma escola que percebe uma alta incidência desses casos, se precisar, nós estamos à disposição para alguma orientação, palestras, para ajudar a tratar de modo preventivo. Já ir prevenindo, né? Então, estamos à disposição e agradeço a oportunidade nesse importante veículo aí de comunicação com o nosso povo. Nós que agradecemos. Obrigado, doutor. A você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência de sempre e desejo um bom final de semana. Para você de Linhares e região, continue interagindo, mandando sugestões, deixando seu recadinho lá na nossa página facebook.com/TVSim Linhares. A gente responde logo em seguida, viu? Bom, o nosso conteúdo, essa entrevista, todo o nosso conteúdo ficam disponíveis também no nosso canal direto no YouTube, TVSim Linhares, tudo junto. E o telefone da redação que aparece aí para você, 3373-2000. Bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.